Muito bem. A primeira coisa que eu vou deixar para a Esther responder para vocês, que é algo que normalmente as pessoas perguntam, é o seguinte: bispo, qual é o segredo de um casamento duradouro como o senhor tem vivido com a dona Esther? Qual é o segredo? E a Esther, eu acho que é mais propícia para responder essa pergunta. Esther, fica à vontade. Então, é a pergunta que todos nos fazem, né? A mesma coisa com respeito à igreja. Qual o segredo do crescimento da igreja? É o Espírito Santo. E o segredo do casamento feliz começou quando eu, ainda jovem, eu fiz aliança com Deus. Eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus. E eu orava porque eu sabia na família que casamento havia traição, que havia muita discussão, e eu orava: olha, eu não quero um casamento assim. Então eu pedi a Deus: olha, eu quero me casar com um homem de Deus e temente a Deus, porque Deus já tinha colocado no meu coração esse temor. Temor a Deus é você obedecer à palavra dele. E a palavra, quando chegou, mesmo jovem, eu fui imbuída desse temor. Quer dizer, você considerar Deus como Deus, né? Como aquele que criou todas as coisas, que você deve reverência, temor. Não é medo, é consideração. Então, eu, sabendo que já estava na época de eu ter um namorado, eu orava assim. E Deus me respondeu, me deu. Eu passei a conhecer o Edi e nós, em 8 meses, casamos. E depois eu fiquei pensando assim, ele dizia para mim: olha, eu vou pregar o Evangelho, eu vou dar minha vida para a obra de Deus. Só que eu não achava que era o que é hoje, eu achava assim, uma coisa normal que acontece em todas as igrejas, né? Mas não sabia a dimensão de que Deus tinha preparado para nós. Então eu via que ele era muito arrojado, muita fé. Só falava: Deus é grande, Deus é poderoso, Deus vai fazer coisas grandes. E eu ficava assim: meu Deus, eu tenho que acompanhar essa fé, eu tenho que ir nesse ritmo dele. Como é que eu vou acompanhar esse homem arrojado de fé? Então, Deus me respondia assim: você não pediu um homem temente a Deus? Esse é o homem que eu te dei, temente a Deus. Então, então eu me desdobrei para entrar nesse ritmo, né, dele, nessa fé, nesse projeto, nesse chamado que ele tinha, que eu no início eu nem entendia, porque Deus o chamou como chamou Abraão. Ele não chamou Sara, ele não falou com Sara, ele falou com Abraão, né? Então, ele tinha aquilo dentro dele que não estava acontecendo comigo. Então, eu não entendia quando ele falava que ele ficava ansioso de ver as pessoas morrendo sem salvação. E eu ficava assim: mas como assim? Parece que a responsabilidade é só dele, né? Mesmo tendo a mesma fé e servindo ao mesmo Deus, mas era diferente o que acontecia comigo ao chamado que ele tinha, aquela chama, né? Daquele desejo de pregar o Evangelho. Então, eu pensei assim: eu, como uma pessoa que Deus se revelou para mim, eu não posso ser contra esse chamado. Então, aquele temor que eu aprendi desde criança me fez, né? Deus viu em mim que eu seria essa pessoa para ele, porque eu tinha esse temor que jamais eu ia dizer: não concordo.
Ah, não quero ir viajar, não quero sair pelo mundo. Ele sabia que eu tinha esse temor. Então, por isso, eu fui escolhida para ele. Você vê como é importante, falando isso para jovens e agora solteiros, como é importante você colocar Deus na sua vida em primeiro lugar. Essa reverência, esse temor de fazer a vontade de Deus. Então, Deus viu isso no meu coração. E o segredo do nosso casamento até hoje é esse temor que habita em mim e habita nele. E para você imaginar a convivência depois de casado, com uma pessoa bem diferente de você, com gostos diferentes. Nós temos gosto de comida completamente diferente um do outro. Ele gosta do quente, eu gosto do frio. Quando é frio, eu gosto do quente. Mas a união é tão perfeita que a gente se adapta um ao outro. Então, eu pensei assim, eu nunca, jamais vou me impor a esse chamado de Deus para com ele. Então, Deus me deu esse versículo para eu mostrar para você hoje. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Então, eu tinha que estar nesse acordo da chamada de Deus para ele. Em tudo, não só na obra de Deus, mas no nosso dia a dia, nos nossos projetos, comprar, vender, sair, ir para tal lugar, tinha que haver um acordo. Até uma empresa, se os sócios não estão acordados, não vai em frente. E o casamento é a mesma coisa. E hoje, o que mais vê hoje é a falta da concordância. Esse acordo, esse mesmo espírito, essa mesma visão, esta mesma fé, este mesmo Deus. Então, tem que haver essa concordância, senão o casamento não dá certo. Então, eu sempre quis dizer sempre sim para ele e nunca não. Nunca não. Não aceito, não quero. Eu tinha o maior temor a Deus de ser um tropeço na vida dele. Graças a Deus por isso. Então, o casamento está aí. O segredo que eu digo é esse. É você temer a Deus, colocá-lo em toda a sua vida e ouvir a voz dele. Isso é a vontade de Deus. Vocês dois vão conversar, isso é a vontade de Deus. Isso vai nos fazer felizes ou vai nos dividir? Ou vai nos separar? Então, não havia discussão, não havia desacordo, porque eu estava sempre pronta a obedecer aquela voz, aquele chamado de Deus para ele. E isso fez com que nós vivêssemos muito bem. E somos felizes até hoje. Mas deixa eu falar para vocês o que faz a diferença, o que fez, tem feito e vai continuar fazendo a diferença no nosso casamento. Se você tem juízo, se você pensa, raciocina, de acordo com a palavra de Deus, você há de convir, você há de entender que, como a Esther falou logo no início, eu fiz uma aliança com Deus. Eu aprendi a temer a Deus. Eu aprendi a obedecer a palavra de Deus, desde pequena. Então, ela teve a sua experiência pessoal com Deus. Foi a primeira coisa. A minha também foi a mesma coisa. Eu tive uma experiência com Deus. Essa experiência, eu me recordo como se tivesse sido ontem. Eu não esqueço.
Mas foi algo assim tão extraordinário, tão magnífico, porque eu era um jovem de 19 anos. 19 anos. Eu estudava à noite, trabalhava durante o dia, e a minha vida era uma vida normal, de qualquer rapaz de 19 anos, namorava e etc. e tal. Porém, eu nunca pensei em pregar o Evangelho. Nunca. Eu pensava nos meus sonhos, meus projetos, que é o costume de todas as pessoas. Não, eu quero construir a minha vida. Eu quero estudar, quero me formar, quero ganhar dinheiro, quero construir minha casa, enfim, eu quero construir a minha vida. Isso é normal. Isso é normal para todas as pessoas. Eu pensava assim. Só que, quando eu conheci Jesus, o Espírito Santo abriu a minha mente com respeito a esses projetos pessoais. Eu vi que aqueles meus projetos não eram pecados, não, mas eram projetos meus, planos meus, sonhos meus. E isso não era compatível, os meus planos, com os planos de Deus. Mas quando eu conheci o Espírito Santo, eu vi a necessidade das pessoas conhecerem também. Porque, primeiro, ele me convenceu dos meus pecados. Eu não era um pecador. Uns pecados, pecadinho, pecadão, não é? De vez em quando, todo mundo comete. É ou não é? Sim ou não? Uma mentirinha aqui, etc. Enfim. Mas quando Deus me mostrou os meus pecados, eu achava que não era tão pecador assim. Eu sou pecador, mas não é tanto assim para Deus me lançar no inferno. Não. Quando o Espírito Santo, me convenceu dos meus pecados, eu vi o inferno. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Porque eu vi o inferno, eu fiquei horrorizado. Eu fiquei desesperado. Eu fiquei sem chão. Mas algo foi assim extraordinário. E então, naquele desespero, eu perguntei: quem pode me salvar? E o Espírito Santo me apresentou Jesus. O Espírito Santo me apresentou Jesus, me mostrou Jesus. E eu me lancei em seus braços. E desde aquele momento, foi numa noite de quarta-feira, naquele momento, eu decidi deixar os meus sonhos para levar outras pessoas aquilo que Deus me havia dado. Eu quero que você tenha, no mínimo, aquilo que Deus me deu. Isso nasceu aqui dentro de mim. É óbvio que é obra do Espírito Santo. Ele que fez isso. Mas é isso que nós queríamos a partir de então. Então eu disse: ó Deus, eu estou pronto. Eu estou pronto para morrer agora. Eu não quero mais viver, porque eu não quero correr o risco de perder essa grandeza de salvação, o perdão de Deus. Eu não queria correr esse risco. E então, eu decidi
levar para outras pessoas aquilo que Deus me havia dado. Ora, quando nós tomamos essa decisão, eu disse também, logo em seguida, ó meu Deus, eu preciso de uma pessoa que venha fazer par comigo. Eu preciso de uma pessoa, uma esposa, porque eu tinha 6 irmãos, a maioria casado, e a maioria com problemas. Então, eu via no casamento deles problemas sérios, graves, gravíssimos. E eu falava para Deus, eu não quero isso só para mim. Eu não quero casar com uma pessoa como o fulano, o Beltrano, eu não quero isso. Porque se o Senhor não me der essa pessoa para me fazer companhia, para fazer par comigo, eu não vou suportar, eu não vou aguentar pessoas assim como estes irmãos, meus irmãos mesmo. E então, Deus me trouxe a dona Esther. E então, formamos o par. Quer dizer, em outras palavras, ela teve a experiência dela com Deus, e depois veio me conhecer. Eu tive a minha experiência com Deus, depois eu vim conhecê-la. Isso é extremamente importante para a sua vida. Porque o que eu entendo da Sagrada Escritura, o que eu sei da Sagrada Escritura, o que Deus nos tem revelado da Sagrada Escritura, é o seguinte: o casamento é a instituição mais santa, mais sagrada que existe na face da terra. Desde o princípio foi assim. Eu sei que o diabo destruiu o primeiro casamento. Ele corrompeu o primeiro casamento. E todos os homens nasceram no pecado e já nasceram corruptos por causa de seus pais, Adão e Eva. Mas Jesus veio para mudar essa situação. Então ele vem para resolver o nosso problema pessoal. Uma vez que nós fazemos aliança com ele, casamos com ele, é uma aliança com ele, como ele fez com Abraão, então a aliança feita com a pessoa que ele enviar, essa vai fazer a gente feliz. Então, enganam-se aqueles que ensinam seus filhos, e eu aprendi isso, aprendi que eu deveria me formar, estudar, investir no meu futuro, para que então pudesse formar família e, enfim, tocar a minha vida. Mas é impossível uma pessoa ser feliz se ela não casar primeiro com Deus. É impossível. O homem pode ter o dinheiro que tiver, o poder que tiver, mas se ele não tem uma esposa que lhe seja compatível, de acordo com Deus, ele vai ser um fracassado. E vice-versa. Você pode ser uma mulher inteligentíssima, capaz, mas se você não tiver um compromisso primeiro com Deus, você não vai ter a pessoa certa do seu lado, dificilmente. E, consequentemente, vai ser infeliz, especialmente nesses últimos tempos. Porque no meu tempo, havia divórcios. No meu tempo, havia separação. Aliás, não era divórcio, era desquite. Isso foi
há quantos anos atrás? Há 60 anos atrás. Hoje existe divórcio, casamento a 2, a 3, a 4, sim ou não? Sim ou não? Uma esculhambação, uma bagunça. Sim ou não? O homem com 2 mulheres, com 3 mulheres, a mulher com 2 homens, 3 homens, etc, etc, etc. Quer dizer, hoje a coisa está virada de cabeça para baixo. E a coisa mais difícil é a pessoa ser feliz hoje. Por quê? Porque a base da felicidade está no casamento. A base da felicidade está no casamento. Nós somos felizes. Nós somos realmente felizes, graças a Deus. Mas primeiro, nós tivemos o nosso casamento, o nosso compromisso com Deus, a nossa aliança com Deus. Uma vez tendo aliança com Deus, então Ele, Deus, coloca a pessoa certa na vida da gente. Foi isso que aconteceu. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que aquele que encontra uma esposa, Provérbios 18 e 22, põe aí, por favor, meu caro. Aquele que encontra uma esposa, acha o bem. O que é o bem? É a felicidade, que todo mundo quer. O bem é a felicidade que todos querem. Ou não é? Ou não é? O que adianta o sujeito ter todo o poder, autoridade, poder, dinheiro, poder fazer o que quiser neste mundo, mas se não tiver um bem do seu lado, não será feliz. Não será feliz. Pode ter uma mulher, 2 mulheres, 3 mulheres, 5 homens, pode ter quantos quiser, vai ser infeliz. E quanto mais mulheres ou quanto mais homens, mais infeliz vai ser. E é isso que a gente tem visto aí. É isso que a gente tem visto. Deus deu cabeça para você, deu cabeça para mim, deu cabeça para nós, para que nós raciocinássemos. Quando Ele fez Adão, o que Ele fez em seguida? Qual foi a palavra que Ele disse? Não é bom que o homem esteja só. Então eu entendi, eu não podia ser só. Eu tinha que ter uma pessoa do meu lado. Mas essa pessoa não podia ser qualquer uma. Essa pessoa tinha que ser uma pessoa que Ele enviaria. E esse foi o que aconteceu. Isso que foi o que aconteceu comigo. Eu falo isso para vocês, não para apontar o dedo para ninguém, mas para abrir os seus olhos. Você que tem filhos pequenos, ensina-os esta lição. Primeiro, meu filho, tenha um encontro com Deus. Porque depois que você encontrar com Ele, todo o resto vai se completar. Você vai ser feliz com a pessoa que Ele colocar na sua vida. E tudo que vocês fizerem vai ser bom, vai dar certo. Ele fala, ele diz, aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança, não é alcançou não, alcança a benevolência de Deus. Então Deus nos honra. À medida que nós o honramos, Ele também nos honra. Nós temos 2 filhas que são casadas e estão casadas há 30 e poucos anos. Uma vai fazer 34 anos, a Cristiane 34 anos, exatamente 20 anos, mais ou menos do que nós.
34 anos de casado. A outra também vai fazer 32 anos, 33. Já fez 32. Ah, já fez. Esses números, essa é bobagem. Mas, por quê? Porque nós as ensinamos o que deveria ser feito. Nós as ensinamos. Minha filha, quando na escola delas, lá nos Estados Unidos, a professora disse, você tem que escolher qual é a profissão que você vai abraçar, qual é a faculdade que você vai estudar. E elas, jovens, eu não sei, eu vou perguntar ao meu pai. Então eu disse para elas, minha filha, preste atenção, muita atenção. Vocês não vão escolher profissão nenhuma. Vocês não vão entrar em universidade até a maturidade de vocês. Primeiro, vocês vão achar um homem de Deus para que vocês possam fazê-lo feliz e serem felizes também. Foi isso que eu falei. Nós poderíamos pagar universidade para elas, mas nós omitimos isso. Primeiro vocês vão investir no relacionamento com Deus. E elas buscaram, elas oraram e tiveram a sua experiência com Deus, e então encontraram a pessoa certa e hoje são felizes. Hoje são felizes. Hoje elas cuidam de casais. Não fizeram faculdade. Não estudaram numa universidade. Elas abriram mão, porque quando você faz uma universidade, você passa a ser senhor ou senhora de si mesmo. Você se torna um médico, você vai ser o quê? Empregado de quem? De si. Você é um advogado, um engenheiro, uma pessoa, você vai servir a si próprio. Mas eu falei para elas, não, vocês vão primeiro se casar. Depois que vocês se casarem, aí sim, vocês procuram, se quiser fazer universidade, não tem problema, pode fazer, mas primeiro vocês vão cuidar do seu casamento. Porque se elas cuidassem primeiro da vida profissional e depois da vida, a vida matrimonial, não seriam felizes. Eu dou esse conselho para quem quiser. Eu posso falar isso. Eu posso falar isso para você. Eu passei por 3 universidades. Não consegui me formar em nenhuma delas. Por quê? Não dava para trabalhar e sustentar a casa. Não dava. Então eu tive que abrir mão. E Deus não permitiu que eu terminasse nenhuma delas. Nem por isso eu deixei de existir e fazer aquilo que eu mais gosto na minha vida. Então, você quer ser feliz? A base da felicidade é você encontrar a pessoa certa para você. É o que diz a Bíblia. O Salmo diz, feliz o homem que teme ao Senhor. E feliz é o homem, no caso, feliz é a mulher também. Feliz o homem que teme ao Senhor, que teme ao Senhor. Ela temeu ao Senhor. Está aqui, Salmo 128, se você quiser acompanhar. Diz, bem-aventurado, quer dizer feliz. Bem-aventurado quer dizer feliz. Bem-aventurado ou feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Anda nos seus caminhos. É temor a Deus. Então, quer dizer, primeiro, Deus. Você casa com Deus. Depois, a pessoa que Deus vai enviar vai fazer você feliz. E você vai fazê-la feliz. Então, nós
somos pichados, vigaristas, espertalhões, bandido, ladrão e não sei mais o quê. Um monte de coisas que você já deve ter visto e ouvido falar a meu respeito, especialmente a meu respeito. Não é verdade? Sim ou não? Olha como é que eu estou tão triste, tão abatido, inclusive com depressão. Olha só como é que eu estou. Né, Esther? A gente é muito depressivo, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E Deus prova para vocês, através do nosso comportamento, da nossa vida, nosso testemunho. Ele prova para vocês que Ele existe. Ele prova para vocês que Ele existe. Nós somos prova. Na Igreja Universal, nós temos essa filosofia. O pastor que se separa é porque não está bem espiritualmente. Então ele não fica na igreja com a gente, ele sai. O pastor que comete adultério não fica na Igreja Universal, ele sai. Ele sai. Porque o pastor, ele tem que ser exemplo para vocês. E nós temos sido exemplo para vocês. Veja se levanta alguma mulher, alguma pessoa, algum homem, que vem acusar Esther de ter caído em adultério, ou me acusar de adultério. Veja. E olha que nós somos odiados, mas não existe. Não existe. Por quê? Não porque nós somos bons, não porque nós merecemos, não porque nós somos espertos, não porque nós somos sábios, nada disso, mas porque somos de Deus. Você teme ao Senhor, o Senhor vai honrar você. Você não o teme, então não conte com Ele. Essa é a realidade. Ele diz: eu honro aos que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Então, a sua vida está nas suas mãos. Você sabia disso? Eu descobri isso. Foi Deus que me mostrou, que me ensinou. A minha vida, meu futuro, está nas minhas mãos. Está nas minhas mãos. Se eu obedeço à palavra de Deus, eu garanto o meu futuro. E não tem diabo, não tem inveja, não tem olho grande, não tem macumba, não tem bruxedo, não tem nada nesse mundo, não tem fofoca, não tem palavras contra nós, nada vai nos parar, porque Ele vai me honrar até o fim. Então nós podemos falar isso para você. Eu posso falar, Esther pode falar isso para você. Vocês sabem como é que eu sou. Ela já falou aí alguma coisa de mim, que eu era muito coisa. E sou. Eu assumo que eu sou. E eu não estou preocupado com a opinião alheia. Eu não estou preocupado com a opinião de ninguém, mas com a opinião do meu Senhor. Se eu honro, obrigatoriamente, Ele vai me honrar. Se eu não honrar, então eu estou condenado à maldição. E isso depende de cada um de nós. Ou depende, ou a sua sorte, ou o seu futuro depende de sorte. Seu futuro depende dos seus conhecimentos, das universidades. Seu futuro depende do governo? Não, o seu futuro depende do seu relacionamento. Ou seja, do seu casamento, sua aliança, seu matrimônio com Deus. Se isso acontece, então você pode ter certeza, Ele vai te guiar aos pastos verdejantes. Entenderam? Sim ou não? Eu quisera
quisera muito que todos vocês recebessem o Espírito Santo. Nós oramos e ficamos irritados quando isso não acontece. Por que que não acontece? Porque nós não podemos, nem Deus vai obrigá-lo a honrá-lo. Isso é uma coisa pessoal, individual. Se você o honra, se você o honrar, não interessa o que você fez de errado até aqui, mas se você o honrar a partir de agora, desse momento, ele vai te honrar. Não quer dizer que a sua vida vai mudar como da água para o vinho amanhã, não. Mas paulatinamente, dia após dia, você vai conhecendo melhor a Deus, e você vai tendo experiências, e você vai aprendendo, mas o seu futuro é certo. Você será abençoado, você será feliz. Sem essa alternativa, não há a mínima chance da pessoa ser feliz. Pode ter o dinheiro que tiver, que não vai ser feliz. Sem uma esposa do lado, não vai ser feliz. Se não tiver um homem de Deus do seu lado, mulher, você não vai ser feliz. Não espere a felicidade se você não tomar a sua atitude. Se você não honrar Deus em primeiro lugar. Ele tem que ser o primeiro na sua vida. Se ele não for o primeiro na sua vida, ninguém mais vai ser. Ninguém mais. Você vai continuar só, triste, abatido. Entenderam? Está claro isso? Está claro? Então não pense, papai, mamãe, que você dando tudo para os seus filhos, eles vão ser felizes. Não, não vão ser. Eles só vão ser felizes o dia que eles aprenderem a temer a Deus e obedecer a palavra dele. Isso não é uma questão de sorte, é uma questão de inteligência. Você usa o seu racional para apoiar a sua vida na palavra de Deus. Bem-aventurado, feliz, o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera. Videira frutífera aos lados da sua casa. Quer dizer, a casa estará dentro da videira. Vai na cozinha, lá a janela está mostrando as uvas. Vai no banheiro, a janela está lá, está mostrando as uvas. Vai no quarto, a casa vai estar rodeada de videiras com frutas. Porque Deus vai abençoar. Você acredita nisso? Acredita? Bispo, eu gostava muito de poder. Eu gostava disso, eu queria isso, eu quero isso. Bom, se você quer, então basta você decidir. É a decisão pessoal. É a sua vida. Você pode decidir isso. Não é você que decide a profissão que quer abraçar ou que abraçou. Não é você? Não é você que decide com quem casar? Não é você que decide o que vai comer ou o que deixa de comer? Não é você? É você também que decide obedecer ou não obedecer a Deus. Se você obedecê-lo, então ele vai honrar você. Se você não honrá-lo, não adianta o bispo Macedo colocar a mão na sua cabeça, orar e pedir, clamar, não vai acontecer nada. Nada. Não vai acontecer nada. Bispo, unja aqui minha cabeça. É fácil para mim. Pastor, unja aqui. Isso é fácil.
O difícil é colocar o coração no altar. Está aqui a minha vida. Eu entrego a minha vida, corpo, alma e espírito. Ó meu Deus, faça de mim o que o Senhor quiser. Eu tenho coragem de assumir a fé em Ti. Ainda que eu venha perder parentes, amigos, colegas, não importa. Eu quero Te honrar com a minha vida. Se você fizer isso, Deus vai te honrar. Ele vai te honrar. E quando Deus honra, quem pode impedi-lo dessa honra? Sim ou não? Então, Esther, nós temos sido honrados. O que você tem a dizer? Muito, muito honrados, porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira, e nós depositamos toda a nossa vida nela. Isso é religião? É religião? Não. Isso é filosofia? Não. É a palavra de Deus. Se você coloca a sua vida, e muitas pessoas têm coragem de dar a sua vida, entregar a sua vida a outra pessoa, e depois quando descobre, aquela pessoa já é comprometida com outra pessoa. Sim ou não? Aí depois ela fica sofrendo. Sim ou não? Sim ou não? Deus nunca, jamais, e em tempo algum, vai virar as costas para aqueles que o honram. Mas para aqueles que o desonram, ele não pode fazer nada. É uma decisão sua. Você que decide. Amém? Jesus disse assim: vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados. Então, quem vier, eu vou aliviar. Quem não vier, vai continuar sofrendo. Simples, fácil. Entendeu? O que você vai fazer da sua vida? Porque eu sei que você veio aqui, eu gostava de saber qual é o segredo para viverem 54 anos juntos. 54 anos juntos? É muito tempo. É muito chão. Sim ou não? Pois é. Enquanto estivermos vivos, nós vamos estar juntos. Não há chance mínima de separação. Quer falar? Não vivemos um sem outro, estamos sempre juntinhos. Claro! A Esther, para mim, é substituta da minha mãe. Eu sou o substituto do pai dela. Mas primeiro está o nosso Senhor. Primeiro Ele. E quando a gente fala primeiro, quer dizer, primeiro nós honramos o nosso Senhor. Não é honrar a Deus com os dízimos e ofertas, não. Porque isso é fácil. Ou não é? O que é para você agora meter a mão no bolso, tirar uma oferta e colocar no altar? É difícil? Não basta você enfiar a mão no bolso e fazer. Mas o que Deus quer é o seu coração. Ele quer ser o primeiro na sua vida. Se ele não for o primeiro na sua vida, esqueça-o. Ele não vai ser nada com você. E por isso não pode haver felicidade. Porque é Deus que cria felicidade. É Deus que cria felicidade. Deus é amor. E o amor que nós temos, foi Deus que nos deu. Vem dele, vem dele. E quem pode separar esse amor? Quem pode? Presta atenção. Nós somos casados e ficamos juntos 24 horas por dia. Hein? Esse é o detalhe. É o detalhe. Não é que a gente é casado, ela fica num lado e eu fico para o outro, não. Nós somos 24 horas por dia. Ela está ali, o tempo todo. Você sabia disso? Os bispos sabem disso. As pessoas que estão mais ligadas a nós sabem disso. O que é isso? Que tipo de amor é esse? É um amor que vem
de Deus, é o amor que nasce com Deus, é Ele que dá esse amor. E quando você tem esse amor, você tem prazer de estar com a sua companheira, seu marido, sei lá, ou sua esposa. É uma carne só. É uma carne só. Que não pode ser dividido mais. É um só. Você sabia disso? Sabia disso? Sabia? A Bíblia fala que aquele que se ajunta com o Senhor é um espírito com Ele. Olha só. Mas quem quer se ajuntar? Quem? Não sei. Se você quiser fazer um pacto com Deus aqui hoje, nesta noite, o altar está disposto, está aberto. Ou aí mesmo onde você está. Você que já me assiste em casa, onde quer que você esteja. Honra a Deus com a sua vida e Deus vai honrar você com o Espírito Santo. Honra-o primeiro e então Ele vai te honrar. Coloca o seu coração no altar. Está aqui meu coração. Mas coloca mesmo. Não é aquele fingimento, não. É uma entrega realmente total. Se você estiver disposto, você quer ser feliz, siga esse caminho. Se você seguir esse caminho e não dá certo, eu rasgo a Bíblia. Eu deixo de pregar o Evangelho. Eu deixo de ser pastor. Se der errado. É um desafio. Faça isso, você vai ver. Aqueles que me honram, eu honrarei. Mas os que me desprezam, também serão desprezados. E quem decide isso é cada um de nós. Eu decidi colocar em primeiro lugar na minha vida. Abri mão, tirei a mamãe e coloquei o Eterno Pai. E o Eterno Pai me deu uma esposa que me completou, me fez perfeitamente feliz. E isso é a grandeza de Deus em nossas vidas. Amém, pessoal? E agora? Bispo, eu quero fazer um pacto com Deus. Eu quero casar. Eu não tenho casamento. Eu sou uma pessoa que vivo de mão em mão, de casa em casa. Eu sou uma pessoa infeliz, eu sou uma pessoa triste, eu sou uma pessoa depressiva, ansiosa. Ninguém me faz feliz. Não. Deus, isso não é de Deus. Você tem depressão? Não. Só felicidade e muita paz. Muita paz. Você quer isso? Agora, por favor, se você ficar de pé, assuma esse compromisso consciente. Porque se você promete aqui, e quando lá fora você estiver sozinho e quiser fazer a sua vontade, então não conte com Deus. Tem que ser aqui, em casa, no trabalho, na escola, enfim, onde quer que você estiver, você vai honrá-lo e ele vai honrar você. Amém? Se você quiser, nós vamos orar por você nesse aspecto. Aqueles que querem fazer um pacto com Deus. Ô bispo, eu já sou da igreja. Você pode ser da igreja, mas se não fez um pacto com Deus, é como se não fosse. Essa é a realidade. Quando você faz um pacto com Deus, você muda a sua vida. Porque o Deus que você crê, que você entregou, Ele faz com que você tenha força, fé, coragem para honrá-lo todos os dias da sua vida. Amém? Então, por favor, curve a sua cabeça e você que quer fazer um pacto com Ele agora, com Deus agora. Você quer elegê-lo como o seu Senhor, o primeiro na sua vida.
por favor, não tome uma atitude precipitada. Você tem consciência e você quer isso. Meu Deus, agora eu sei o que eu tenho que fazer. E eu vou fazer. E eu escolho a Ti como o primeiro na minha vida. Primeiro do que minha mãe, meu pai, meu marido, minha mulher, meu filho, minha filha, meu noivo, noiva. Primeiro do que tudo, eu elejo o Senhor como o primeiro na minha vida. Se você quiser, fica de pé aí neste momento. Nós vamos orar para você.